HIV não é mais uma novidade. Ele faz parte da vida de mais de 34 milhões de pessoas no mundo todo e não é necessariamente uma sentença de morte. Há uma geração de jovens que já nasceram com o vírus e cada vez mais os casais sorodiscordantes são uma realidade. Tudo isso fruto dos avanços da medicina no diagnóstico do HIV e tratamento da AIDS, sem dúvida, mas principalmente da superação do preconceito. Hoje a gente vai conversar sobre como vivem as famílias sorodiscordantes. Comigo no estúdio estão Nilo Martinez Fernandes, pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, Ana Carolina dos Santos Menezes, estudante, e Cazu Barros, ator e ativista contra a AIDS. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio com a gente. Carolina, quero começar com você. Qual é a lembrança mais remota que você tem dos seus pais falando com você sobre o HIV? Bem, quem me disse que eu tinha HIV, na verdade, foi minha pediatra. E foi, assim, não porque ela quis ou minha família pediu para ela me falar, é porque eu sempre fui muito curiosa. E eu estava internada nessa época, então eu perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Eu sempre estou aqui, 5 anos. E o que eu tô fazendo aqui? Por quê? E aí ela, na verdade era residente da minha pediatra, ela ficou meio que na parede e ela pediu autorização à minha pediatra para falar pra gente, né, pra me expor a situação. E aí foi quando eles reuniram a minha família, que no caso era a minha irmã, e tentou explicar da maneira mais fácil para uma criança de 5 anos e pra aquilo entrar na minha cabeça. E foi muito engraçado. Assim, na época ela montou um quadrinho de soldadinhos do bem e soldadinhos do mal. E aí explicou, olha, você vai ter que tomar esse remedinho porque você tem uns soldadinhos no seu corpo que são do mal e eles lutam diariamente, e esse remedinho é para deixar os seus soldadinhos do bem bem fortinhos para combater eles. E você está aí até hoje, graças também a esse conhecimento, né, Ana? É. Com certeza. Cazu já foi garoto propaganda do Ministério da Saúde, né? Como é que foi isso? Bom, na verdade, eu fui convidado para fazer uma campanha chamada Prevenção Positiva, que era uma campanha para incentivar as pessoas vivendo com AIDS a se tratarem e principalmente a se prevenirem para não haver principalmente uma nova recontaminação com o vírus HIV, porque mesmo o casal, né, onde os dois têm o vírus da AIDS, tem a necessidade de se usar o preservativo para você não sofrer uma nova recontaminação, além de não pegar toda a carga genética de doenças que o outro parceiro ou a parceira possa vir ter. E isso era pouco desconhecido. As pessoas achavam que se o casal tem AIDS, não tem necessidade de usar o preservativo, porque já estão infectados mesmo, né? Então a campanha basicamente foi para dar visibilidade a essa necessidade de uma prevenção mesmo entre as pessoas com HIV, além delas também não transmitirem o HIV para outras pessoas, porque é isso que faz o uso do coquetel anti-AIDS, né? Se você usar corretamente, sua carga viral estiver baixa, a probabilidade de você transmitir o HIV para uma outra pessoa, caso haja o rompimento de um preservativo ou um acidente, é bem menor. É incrível, né, Nilo? Porque é muita necessidade de informação. Com certeza o Cazu está trazendo uma informação que pouca gente tem, né? Pouca gente que está assistindo tem. Sim. Essa realidade é muito presente hoje, né? De casais sorodiscordantes, de famílias sorodiscordantes, 30 anos depois da descoberta da AIDS. O que isso traz de importante para quem pesquisa o assunto? Isso é fundamental, né? Isso é a prova de que as pessoas estão saudáveis, né? De que as pessoas podem ter suas vidas normalmente, né? Mas, por outro lado, na fala, né, da Carolina, a gente vê como é que o preconceito, a discriminação faz com que as famílias tenham medo de falar para o seu próprio filho que tem HIV.
Né? Então, o preconceito que está colocado na sociedade ainda hoje, ele atrapalha muito o tratamento, a prevenção e as pessoas terem seus direitos de viverem as suas vidas normalmente. Né? Vive-se aí, na verdade, uma confusão, né, gente? Porque, assim, ao mesmo tempo que há o preconceito, há uma sensação de que, bom, se eu me contaminar, eu vou simplesmente tratar Tem e vou... o tratamento, mas as pessoas não sabem que o tratamento é difícil, os efeitos colaterais são horríveis. Isso. Assim, a pessoa que toma, passa mal diariamente, vomita, nem todo dia acorda disposto. E isso os jovens brasileiros estão deixando muito, assim, a desejar, né? Muito mesmo. Quer dizer, tem a Se informação por um ali. lado a gente conseguiu, né, ter tratamento adequado, né, tratamento cada vez melhor, né? Hoje você tem uma medicação com 3 antirretrovirais, facilita a tomada, né? Por outro lado, todas essas coisas boas que vieram trouxeram essa falsa ideia ou esse otimismo demasiado e que as pessoas acham que o HIV não é mais aquele. Uma certa banalização do HIV. E faz o que ela está dizendo. Os jovens começam a achar, não viveram aos anos 80, em que nós perdemos amigos, perdemos ídolos, né, com HIV, e aí acham, o vírus não é mais aquele, agora a gente pode deixar de usar preservativo. Eu acho que isso a gente tem que poder ter um cuidado maior agora e divulgar, como Carolina está colocando, de que não é bem assim. Né? É um tratamento, se embora o tratamento seja um tratamento eficaz, mas, por outro lado, é um tratamento difícil. É um tratamento que envolve remédio, envolve efeito colateral, né? E alguns efeitos são muito parecidos até com uma quimioterapia, né? São muito disciplina. Agora, o que a população tem que saber é que a gente realmente... O vírus mudou, né? A gente está vivendo uma época do supervírus HIV, que é um vírus resistente, basicamente, a boa parte do coquetel anti-HIV. Então, mais do que nunca, as pessoas precisam agora se prevenirem. Por exemplo, eu vivo há 25 anos com HIV, mas quando eu iniciei a terapia lá em 1990, o vírus era totalmente virgem de qualquer medicação. Então, a minha resposta imunológica, a resposta contra o HIV, era bem maior do que a resposta que tem o vírus hoje em dia. Porque você já pode estar se infectando com um vírus resistente a boa parte do coquetel e você não ter essa qualidade de vida que eu estou conseguindo ter com 25 Agora, anos Cazu, vivendo. te pergunto, você em 25 anos, como é que foi a experiência, ou as experiências, como foram as experiências, de contar para um parceiro que é soro positivo? Então, hoje há-se uma diferença maior, né? Uma facilidade maior de você conhecer a pessoa e colocar a sua sorologia. Antigamente era bem pior, né? Eu tive várias experiências e com isso eu fui aprendendo como lidar com isso. Em princípio, quando eu conhecia, já me apresentava, meu nome é Cazu Barros, eu tenho AIDS, né? Tenho HIV, tenho AIDS. E as reações? As reações eram aquelas já esperadas, né? Das pessoas correrem, se desesperarem. Eu tenho um livro que eu lancei chamado Um Adolescente que Decidiu Viver com AIDS, que conta uma das histórias mais dramáticas que eu sofri com relação a isso. Quando eu estava no hotel, contei à parceira que eu tinha HIV e ela saiu do quarto pelada, desesperada, e ela caiu, né? Porque o hotel você sobe uma escada, ela desceu a escada abaixo, se arrebentou toda, como se eu fosse o vírus HIV e estaria correndo atrás dela, um absurdo, né? Então, hoje em dia, basicamente, eu estou solteiro já há algum período, acho que por opção, né? Por causa do meu trabalho, né? Estudo, então eu estou solteiro. Mas hoje em dia, né, nas minhas relações, eu procuro não contar imediatamente que eu tenho o vírus HIV. Primeiramente, né, eu passo as informações, olha, eu trabalho com prevenção à AIDS, eu sempre levo uma informação de como pega, como não se pega. E quando eu vejo que a pessoa está mais à vontade e com as informações absolvidas, aí então eu meio que jogo a bombinha na mão e vejo... Constrói um pouco a relação antes, né? E você é cuidadoso, acho que isso aqui é importante, sim. então... Porque a importância nessa relação não é você dizer se tem um HIV ou não. O importante é você prevenir a pessoa e evitar que você passe o vírus para essa pessoa. Porque, realmente, se eu chegar, me apresentar, meu nome é Cazu Barros, eu tenho AIDS, uma pessoa que não tem nenhum vínculo, em princípio, comigo, nada, ela vai se espantar, ela vai embora, eu não quero isso para mim. Agora, quando você já constrói um início de uma relação, confiança, né, você vê que tem uma verdade,
e você fala que tem o HIV, fica mais fácil. Inclusive, as minhas relações normalmente são com pessoas que não têm o vírus do HIV. E quando eu conto que tem HIV, após passar todas as informações de como evitar, do uso seguro do preservativo, a pessoa até me agradece. Pô, legal, eu me sinto muito mais à vontade em ter uma relação com uma pessoa que tem HIV, que sabe que tem HIV, porque a gente nunca vai correr o risco de se infectar, porque a gente vai estar sempre se prevenindo. E quando você tem um casal soro interrogativo, é quando não se sabe se tem o HIV ou não, em algum momento pode se relaxar no uso da prevenção, né? São a maioria, né? A maioria. Agora, isso que o Cazu está falando é muito importante. Eu trabalho com casais discordantes desde 2002, né? E o que ocorre é que revelar é uma arte. Revelar não é fácil. E os profissionais de saúde não ajudam as pessoas a revelarem, né? É o que o Cazu estava falando. Geralmente, os profissionais exigem que fale, né, no primeiro encontro, e não é isso. Tem que saber a pessoa certa, a hora certa. E quem vai ajudar, o Cazu aprendeu lá na sua experiência de vida, né? Sim. Mas um profissional pode e deve ajudar essas pessoas no momento certo, como revelar. Se você revela no momento certo, revela a pessoa certa, é evidente que é sempre uma possibilidade de você ser rejeitado. Mas vai ser muito menor essa possibilidade de rejeição se isso é feito dessa maneira. Os casais que eu vejo e trabalho com eles são assim, aqueles que falaram na hora certa, como você falou, o índice de rejeição é muito menor. Queria só ouvir da Carolina um pouquinho. Você já viveu esse momento, essa experiência, Carolina? Bem, eu sou solteira também. E, assim, há um tempo atrás eu tive um namorado, mas eu não conhecia ele completamente, então eu resolvi não contar. Mas aí, como aonde eu moro, todas as pessoas sabem da minha sorologia, porque foi transmissão vertical, então todo mundo conheceu a época da minha mãe e basicamente, praticamente conheceram a minha também. E aí, uma pessoa contou pra esse meu namorado e ele sumiu, desapareceu assim, de repente. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou me amar mais, deixei ele pra lá e agora eu tô fazendo isso que o Cazu. Eu tento estudar a pessoa, informar pra depois falar alguma coisa. Você também não sabe quais são as doenças sexualmente transmissíveis que essa outra pessoa tem, porque ela também pode ser um risco pra você, né? Exatamente. Agora a gente tem que dar uma pausa rapidinho. No próximo bloco a gente tem um depoimento maravilhoso da Mara, para a gente também ouvir um pouquinho a historinha dela. A gente está conversando sobre famílias soro-discordantes e o intervalo é rapidinho. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre famílias soro-discordantes. Comigo no estúdio o Cazu, o Nilo e a Ana Carolina. Gente, eu quero começar esse bloco, conforme eu prometi, ouvindo o depoimento da Mara, que falou algumas coisas que eu acho maravilhosas para a gente comentar a respeito depois. Vamos ver. Contar para ele, eu tive que ter uma coragem muito grande, né? Porque você revelar a sua sorologia e sem saber como que a outra pessoa vai aceitar ou não, né, a sua dificuldade, né? Porque você falar que tem AIDS, não é igual você falar eu tenho hipertensão, eu tenho um problema no coração, é você falar que você tem uma doença transmissível, né? Me conta como é que foi essa cena, esse momento e essa resposta dele. Eu revelei para ele nosso quinto encontro, onde que nós estávamos nos conhecendo. E ele, por um momento, ele me perguntou, né, se eu tinha AIDS ou se eu tinha o HIV. Expliquei para ele, né, qual era a diferença, que eu só tinha o HIV, que eu estava bem. E ele topou continuar e ele me mandou uma mensagem que dizia: Mara, não é porque eu descobri que a rosa tem espinhos que eu vou deixar de admirar sua beleza e seu perfume. Então tá comigo até hoje, esses 9 anos de parceria, lembrando os horários do medicamento, lembrando dias de vir ao médico. Eu acho que isso é importante, né? O apoio da família, o apoio dos amigos, dos familiares, coisas que a gente vê bem diferente aí fora. É lindo isso que ele fala para ela, né? Agora, companheirismo mesmo, né? Porque, na verdade, toda relação é baseada nisso, né? Sim. Então, na verdade, essa colocação talvez coloque a pessoa na parede, né? Vamos lá, até onde que você está comigo de verdade. Eu acho que a Mara conseguiu perceber, né? Quando ela falou, eu esperei 5
encontros, né? Até que ela percebeu que ele tinha um vínculo afetivo com ela, né? Que era a hora de dizer. Eu tenho um casal homossexual que vivia há um certo tempo, 3 anos juntos, e aí eles tinham uma relação aberta por conta de um dos parceiros. Um não queria relação aberta, mas o outro queria. E aí esse que queria relação aberta acabou se vendo infectado pelo HIV. E teve uma dificuldade enorme de dizer para o parceiro, né, que era o que não queria a relação aberta, por medo de perdê-lo. E quando ele disse para o parceiro que ele estava infectado, o parceiro não só aceitou, como acolheu. E aí ele passou a gostar da relação estável e ver que o amor do parceiro era mais importante que todas aquelas outras relações que ele estava tendo. Então, essas coisas, né, você vê o tempo todo, né, as pessoas mudarem as suas vidas por conta de uma relação soro-discordante. Na minha prática, eu vejo muito isso. Você está me trazendo uma coisa que eu acho que é interessante, né? É mais um acordo da relação. Sim. Assim como ser uma relação aberta ou não, é um acordo. Olha, eu tenho esse item aqui que é importante ser colocado, e aí, vamos lá, a gente vai continuar. É a transparência absoluta na relação, né? Eu até vejo que o brasileiro tem fama de ser um dos países mais preconceituosos do mundo, né? E com o avanço da ciência, o avanço das informações, a gente vê que o brasileiro, ele aprendeu, em boa parte, a evitar o HIV e não mais evitar a pessoa vivendo com AIDS. Eu acho que há uma grande diferença em você evitar o HIV e uma pessoa vivendo com AIDS, né? E isso é um exemplo do parceiro da Mara, que verificou, olha, eu tenho que evitar, eu tenho que me prevenir do HIV e não me prevenir do seu amor, porque você tem o HIV. Isso é muito bom para todos nós, né? É bom, mas é raro. É muito raro. Como é que você vivencia isso entre os jovens? Como é que está isso? Assim... É mais difícil, você acha, para uma Eu acho, uma pessoa mais porque jovem? é falta de informação, não tem a cabeça muito aberta. No caso dela, eu acredito que foi agora, há pouco tempo, mais tarde. Então, assim, os jovens não, assim, querem ficar com todo mundo, então não vão se preocupar em cuidar de alguém. Mas é justamente nessa faixa etária que mais cresce o número de contaminados, né? É interessante pensar nisso, porque realmente é uma geração que não viu a cara da AIDS e realmente não consegue falar a respeito também, né? É muito isso. Não tem a preocupação, né? De ter cuidado com si e com o próximo. Porque, por outro lado, é uma juventude que vive numa sociedade que o tempo todo diz para essa juventude, né? Viva intensamente, vive intensamente, vive intensamente, né? E aí, viver intensamente e colocar preservativo no meio ou ter problema de um relacionamento não está dentro da lógica da sociedade, né? Então, uma sociedade muito descartável, né? As pessoas, ela está dizendo, as pessoas, elas querem viver e ficar ali e pronto, né? Então, isso tudo atrapalha os relacionamentos e atrapalha a prevenção também. Com certeza. Né? E o conhecimento, né? O jovem Exatamente. tem aquela grande fama de achar que nada acontece com ele. Eu apesar de ter convivido, conhecido Cazuza na época, daquele pânico da AIDS, eu jamais, com 17 anos de idade, quando eu me contraí o vírus HIV, jamais imaginava que eu seria vítima do HIV, porque eu era jovem, eu tinha uma vida toda pela frente, né? Como assim? O HIV só vai pegar pessoas de mais idade, né? E eu aprendi também que o HIV não escolhe raça, cor, credo, idade, classe social. O HIV, às vezes, ele é muito mais inteligente do que o ser humano porque ele não tem preconceito nenhum. Basta dar possibilidade para ele entrar no seu corpo, independe de quem você é, ele vai entrar. Então, a gente tem que aprender um pouquinho isso com o HIV, Com não certeza. ter esse preconceito, né? E também não tem cara, né? Não tá escrito na minha testa, olha, Sônia Carolina tem HIV Não tem mais desde isso. de que nasci. Com certeza, isso não existe mais. Agora, Nilo, você que faz um trabalho com um número maior de pessoas e casais sorodiscordantes, que sentimentos invadem essas relações quando elas prosperam? Quando elas prosperam, é sentimento de muito companheirismo. Não é? As pessoas, por um lado, de muito companheirismo, por outras vezes a gente brinca muito que o soro positivo ele começa a endeusar demais o soro negativo, né? Uma coisa assim, me aceitou, né? Né? E aí cria uma relação muito com um certo
pouco balanceamento, né? Porque uma relação não posso ficar endeusando ninguém, né? O outro aceitou porque ama, né? Por isso aceitou. Não é porque ele é tão bonzinho assim que me aceitou, né? Então, isso também acontece. Mas há um compromisso entre eles, né? Uma solidariedade muito grande entre os casais que eu vejo e que trabalham juntos, né? No IPEC, entendeu? E conversa-se abertamente sobre isso? Você conhece algum trabalho de grupos terapêuticos, por exemplo, que façam alguma discussão nessa linha? Esse é outro problema, né? Nós estamos falando de alguns problemas também do nosso sistema de importante, saúde, né? né? Você não tem... Hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza o atendimento de casais, né? E isso não acontece. Raro aquele serviço que atende os casais sorodiscordantes, né? Prevenção, casal sorodiscordante, prevenção positiva, como ele falou, é muito raro acontecer isso. E é o ideal que aconteça, né? Mas isso, outra coisa também para trabalhar com os casais e que também os profissionais não trabalham, é a revelação para as famílias. Muitas vezes os casais, eles guardam o seu segredo da sua discordância entre eles e não revelam para ninguém mais. E qual é a importância de se falar isso para a família? Eu digo mais ainda a família do parceiro, que é soro negativo, vamos dizer assim, né? Porque a família do soro positivo, na maioria das vezes, já sabe. Mas qual é a importância de se falar disso para a família do soro negativo, nesse caso? Olha, eu, por exemplo, eu levei 8 anos para falar para minha mãe que eu tinha HIV, né? E nas minhas relações, nunca a família ficou sabendo, porque a própria pessoa não quer que a família saiba, justamente porque a família não conviveu aquela construção da relação, onde se recebeu informação de o que é a doença, de como evitar, de como prevenir. E quando se fala, o meu namorado tem HIV, a família, não, sai dessa, cuidado, você também vai pegar e tal. Então, há toda uma pressão, eu vivi isso várias vezes, né? Toda uma pressão da família, da pessoa soronegativa, tá pressionando para terminar a relação. Enquanto a pessoa não está ali preocupada com HIV, ela está ali preocupada com a relação, com o amor e com a afetividade entre o casal que se tem. E o conhecimento que ela tem, a maioria das vezes, a família não tem esse conhecimento, né? E fica botando esse terror, né? De separação do casal, porque... Até porque eu escutando você falar, escutando a Ana Carolina falar também, a gente percebe que vocês têm um conhecimento muito alto, muito grande sobre a questão do HIV e que muitas vezes essas pessoas não vão ter e só vão buscar na hora que tiverem contato com o vírus. Agora a gente está terminando o programa, Ana. Eu queria que você trouxesse para a gente o que você espera de uma relação. Você disse que não está namorando, mas o que você espera de uma relação para construir uma coisa para o seu futuro? Bem, então eu não tô namorando mais, como toda jovem, eu paquero. Ah, claro. Né? Então, assim, eu tô construindo primeiro a amizade para depois construir qualquer outra coisa, para construir uma relação fixa e até mesmo contar da minha sorologia. Então, eu acredito que tendo parceria, tendo amizade, tudo é supérfluo depois. Com certeza. Considerações finais, Nilo? Eu acho assim, esse programa é fundamental para que a gente esclareça, né, as famílias e aos jovens de que o HIV hoje não é mais aquele, né, mas que tem que ter muito cuidado com ele. Os jovens têm que ter cuidado. Ela está aqui mostrando as dificuldades que ela vive, Cazu também. Então, muito cuidado com o HIV. Saber que a prevenção é fundamental. Se informar, porque hoje não temos só o preservativo como forma de prevenção, né? Os profissionais de saúde e a ciência não conseguiu informar a sociedade que existem outras formas de prevenção, que é a profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição, e se informarem e se prevenirem. Informação é vida, né? Cazu. As minhas considerações finais vão dessa necessidade, né? Nós temos a facilidade em falar com o parceiro, lidar com HIV, mas o que eu peço é que as nossas autoridades, nossos gestores, cumpra com o que preconiza o Ministério da Saúde, que ofereça na rede pública de saúde o psicólogo.
porque a gente não tem isso. Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso sozinho, o parceiro, a parceira, a família, porque a gente não tem nenhum apoio psicológico nas unidades de saúde e que isso faz muita falta, que não basta só oferecer o coquetel anti-AIDS. A gente precisa também de um psicólogo para nos ajudar a lidar com essas situações que ainda são muito presentes em nossas vidas. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Fala, Carolina. Queria rapidinho. falar, tratar e cuidar, não só tratar. Com certeza. Queria agradecer mais uma vez, porque realmente é muito importante expor para o outro e expor para a sociedade que realmente vocês, quem tem HIV não está na cara mais, vocês estão super saudáveis, então é muito importante mostrar isso para a sociedade que é possível sim conviver com um soro discordante, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio com a gente. E obrigada a você que acompanhou a gente pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Romper com os preconceitos é muito importante. Eu termino o programa de hoje com uma frase dita por uma ativista no site do Ministério da Saúde. Para se contrair o vírus HIV, basta ser humano, sexualmente ativo e achar que isso não vai acontecer com você. Eu te espero no próximo programa. Até lá!